conflitante. Conflitante porque aprendemos desde pequeno. A sociedade o tempo todo fala sobre isso. Você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar. E a gente, lógico, entra no contexto da igreja e quer utilizar os mesmos meios que utilizamos naturalmente. Mas não é assim que acontece. No mundo espiritual precisamos de depender. Né? Precisamos agir hoje. Você lembra que quando falamos sobre fé, sobre emuná, nós dizemos o seguinte: o justo verá pela emuná, o justo verá pela fé, o justo verá pela fidelidade. E viver pela fidelidade é viver pela dependência. Você lembra que a gente tem vários exemplos na Bíblia de homens capazes, mas que só podiam fazer aquilo que Deus determinou. Por quê? Não tem a ver com a capacidade do homem, não tem a ver com o esforço do homem, não tem a ver com a força do homem. Tem a ver com a direção que Deus dá. A gente lembra de Moisés. A Bíblia diz que ele foi criado em toda a ciência e conhecimento do Egito. Falando um pouco da história do Egito, o Egito, principalmente na sua época, na época que a Bíblia relata, era a nação extremamente poderosa em conhecimento. Até hoje, os cientistas atuais, os matemáticos, os físicos, tentam desvendar como eles conseguiram fazer as pirâmides, tamanhos, cálculos e a complexidade dos cálculos exigidos para poder fazer aqueles monumentos. Falam de cirurgias que eram feitas, cirurgias de crânio já naquela época. Ou seja, olha o tamanho do conhecimento científico daquela nação. E lógico, um bom conhecimento de muitas coisas em muitas áreas Moisés teve. Mas Moisés não se destacou e não foi quem quem nós citamos na palavra, a grandiosidade de Moisés, o serviço que ele desempenhou, pelo que ele aprendeu no Egito. E não foi pelo esforço, pela capacidade dele. A gente vê que ele foge do Egito pelaquela situação de querer rever seus irmãos, terminar matando o egípcio, sabe que foi descoberto e foge. Mas a graça que operou na vida dele, no chamado do Senhor e na obediência dele, e na dependência dele, porque o conhecimento que ele vai usar ao longo do deserto, né, na condução do povo, não foi o conhecimento natural, científico da época dos egípcios. Foi o conhecimento vindo do Senhor, para que a água pudesse brotar da rocha, para que a água amarga se tornasse água doce, para que ele pudesse conduzir o povo num contexto de deserto, para que tudo que ele experimentou, tudo ali, foi completa dependência de Deus. E era um homem que tinha muito conhecimento natural. Mas a dependência do Senhor é que fez toda a diferença. A gente saltando de Moisés, a gente chega em Paulo. Paulo, comparado aos demais apóstolos, em termos de conhecimento, em termos de compreensão, no sentido natural da coisa, é incomparável. Mas a gente vê um Paulo chegar em um determinado momento e diz que tudo aquilo que ele tinha de conhecimento considerava como esterco. Não era desmerecendo o que ele tinha, mas entendendo que aquele conhecimento que ele tinha não era o suficiente, não era o importante para fazer ele desenvolver a obra. O que ele precisava para desenvolver a obra era a dependência do Senhor. Isso fica muito claro porque um Pedro que não tinha estudo, era iletrado, desenvolveu muito bem o serviço do Senhor. Um Tiago, um João, falando desses três especificamente porque eram pescadores, né? Porque é essa dependência do Senhor. Lógico que nós estamos falando de maturidade, então ele está dizendo aqui, você não deve estudar. Nós estamos falando, você não deve utilizar ou se apoiar nisso como algo que fosse lhe levar a um nível de desenvolvimento maior com o Senhor. Nós temos que entender que no mundo natural, além do processo de maturação ser normal, ele é também desenvolvido pela própria pessoa, que vai entendendo a necessidade. Você começa a ver que tem pessoas que começam a projetar algo na frente e ela sabe o seguinte: para eu poder alcançar isso, eu começo a desenvolver agora. Então esse é o nível de maturidade. Tem pessoas que não conseguem ter esse nível básico de maturidade e chegam na idade adulta e ainda você tem feito o básico, né? Então ela termina só se desenvolvendo depois. São níveis e níveis, né? De desenvolvimento, de pensamento, de orientação, de instrução, e que vai permitir a ela um nível de maturidade. No contexto espiritual, a maturidade ela é gerada pelo Espírito Santo.
E mais uma vez eu digo, olha que coisa complexa. Ou seja, não tem a ver com a vontade do homem, né? Não tem a ver com o desejo do homem. Não tem a ver com o meu querer. Tem a ver com o querer de Deus. E é isso que nós precisamos agora, aproveitando nesse tempo que estamos aqui conversando sobre esse tema, refletir um pouco na nossa trajetória e refletir um pouco na trajetória de alguns irmãos ao longo da Bíblia. Quando eu disse para vocês que é algo que vem do Espírito Santo, porque a maturidade espiritual, ela está diretamente ligada à realização que Deus tem na sua vida. Então, vou repetir. A maturidade espiritual está diretamente relacionada com a obra que o Senhor vai realizar na sua vida. Então, a gente precisa ser maduro espiritualmente, não porque precisamos de maturidade para compreender, precisamos ser maduros para desenvolver aquilo que fomos chamados a desenvolver. Agora, como é que você pode, Jackson, justificar essa sua frase? Porta aberta. Como é que você pode... Passa, minha florzinha, rapidinho aqui. Como eu posso justificar essa frase? Utilizando a própria história de José. A gente lembra de José, né? A gente sabe o contexto da família, né? A mãe de José já era falecida, o pai, lógico, tendo ele como filho da velhice, gostava mais dele do que os irmãos, deixava isso muito claro, né? Fez vestes, né, de mangas longas, depende da tradução aí, mangas talares, bem, e a gente sabe que ele tem um sonho, e a pergunta é, quem deu o sonho a ele? Pô, ele não sonhou da cabeça dele, não projetou, não foi uma projeção dele que um dia eu gostaria de ser. Ele teve 2 sonhos, e quem interpretou o sonho foram seus irmãos e seu pai. A vera de reinar sobre nós. Tudo bem. A gente sabe o evento que acontece, pulando um pouco a história. Os irmãos pensam em matá-lo, mas a gente sabe do projeto de Deus que havia na vida daquele cidadão. E ele é vendido para o Egito. O processo de passagem pelo Egito como um servo de Potifar, né, com toda aquela tentação sofrida por conta da esposa de Potifar, o processo de cair na cadeia, de viver aquele processo de cadeia, esses eventos que aconteceram na vida de José não era apenas de José chegar a vice-rei do Egito. Ele não poderia chegar ao vice-reino do Egito da mesma forma que ele estava na casa de seu pai. Um menino, mimado, bem protegido pelo seu pai, né? Bem assistido. Ele precisava passar por um processo de maturação. E o processo de maturação foi justamente todos esses eventos que aconteceram no Egito com ele. Eventos que logicamente não foram muito bons, né? E os processos da maturação normalmente não são processos bons, porque nos tiram da zona de conforto, nos tiram do meio que nós nos sentimos seguros, quebram e desfazem convicções tão fortes muitas vezes que nós temos, né? E todo esse processo de transformação que não durou 1 ano nem 2, foram de 13 a 17 anos, esse processo, no mínimo. A gente tem agora um cidadão que assume o vice-reino do Egito, mas um cidadão maduro que assume o vice-reino do Egito. Lógico que a maturidade que José alcançou não era para que ele experimentasse agora uma nova vida, apaga o passado. Não. Essa maturidade é para um projeto que diz respeito ao povo do seu Deus, né, que precisa sobreviver mediante a todas essas circunstâncias de luta e batalha e seca que haveria de enfrentar. Um ambiente saudável para crescimento, que foi o ambiente do Egito. Então, no processo, ele chega realmente à questão de maturidade, e a maturidade espiritual de José, ela vai ser evidenciada no seu encontro com os irmãos. Porque
O encontro com os irmãos vai trazer um misto de sentimentos. Sentimento de chateação, sentimento de zanga, sentimento de ódio, sentimento de vingança. Né? Um misto de sentimentos. Mas é um cidadão agora que já teve um processo, foi trabalhado ao longo desse processo. E tem um entendimento muito mais claro, devido à maturidade que alcançou, uma visão mais ampla, que quem guardou ele na casa de Potifar o fazia prosperar, o Senhor. Quem guardou ele na prisão e o fazia prosperar, o Senhor. Quem o colocou naquela posição, um escravo, um prisioneiro, na posição de vice-rei, o Senhor. Então, quem me trouxe aqui? Conclusão, o Senhor. Então, por mais que os meus irmãos tenham dado vazão aos seus sentimentos de inveja e tal mais, mas o Senhor me trouxe aqui e é para um propósito maior. Então, quando ele se revela aos irmãos, ele se revela não mais agora, como se fosse cobrar por algo. O Senhor me trouxe aqui. Então, a gente vê uma consciência muito clara, muito bem formada na vida do José. Então a gente vê que ele alcançou um nível de maturidade. Ele não se permitiu ficar preso na imaturidade. Né? No passado, fizeram comigo. Olha o que fizeram comigo. Olha que situação. Nunca mais verei meu pai. Isso é culpa dele. Às vezes a gente fica preso a determinadas coisas do passado, às vezes situações que aconteceram conosco e não conseguimos amadurecer ou avançar. E o amadurecimento no reino de Deus, ou a maturidade no reino de Deus, nos impedem de desenvolver o serviço pelo qual fomos comissionados. Todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos ouvindo esse momento, essa reunião que estamos aqui, temos um papel. Você tem um chamado específico, você tem um papel específico para desenvolver. E você precisa entender que o meio pelo qual você vai desenvolver esse chamado é pela obediência aos princípios, obediência à direção que o Espírito Santo está lhe dando. Ninguém vai impedir que você desenvolva a obra ou o chamado. A única pessoa que pode impedir desse chamado acontecer é você. E normalmente isso acontece pela sua imaturidade. Lembra de Adão, a mulher que tu me deste? A gente falou de José. José poderia colocar N desculpas. José poderia ser um simples escravo na casa de Potifar e nunca ter se destacado. Por que não? A vida é essa agora mesmo, né? Fazer o quê? Não tem o que eu faça que vai mudar. Não é questão de mudar. É questão de desenvolver aquilo que você tem capacidade de desenvolver, dada pelo Senhor. Tudo que ele tocava, você prosperava. Então ele foi desenvolvendo. A coisa tornou pior e ele foi para a cadeia. E ele poderia chegar na cadeia e falar, estava lá em Potifar, estava indo até direitinho, mas aconteceu aquela situação. Mas não, ele continuou, né, a desenvolver o caráter dele e a vida dele. Eu estava falando, Nádia, que a única coisa que pode impedir o desenvolvimento do nosso chamado são as nossas imaturidades. Né? E essa nossa imaturidade leva a gente a ficar preso em crises, leva a gente a ficar preso em situações, leva a gente sempre a colocar culpa em pessoas como se as pessoas impedissem algo. Ninguém consegue impedir. A única pessoa que impede o desenvolvimento, né, do nosso chamado somos nós mesmos pela nossa maturidade. Como que podemos desenvolver esse chamado? Agora entra o ponto principal que eu já tinha tratado nisso. Ouvindo o Espírito Santo. Você lembra que tem um texto que é Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. E eu vou ampliar esse texto para vocês hoje. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, ou seja, o desejo da carne. Aqui entra essa resposta. Como desenvolver esse chamado? Andando no Espírito, sendo direcionado pelo Espírito. Esse direcionar do Espírito é que vai permitir que a gente desenvolva o chamado. Como é que nós andamos pelo Espírito? Andamos no Espírito, sendo guiados, sendo direcionados, obedecendo às direções dele. Como é que eu vou perceber? Como é que eu vou saber a direção do Espírito Santo? Agora você vai entender a importância da oração, a importância da leitura. A leitura bíblica
não tem a ver com o seu conhecimento. Não importa, e me permitam e receber isso com muita tranquilidade, não importa se você sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O mais importante é você meditar e essa meditação te trazer compreensão do seu estado, daquilo que você precisa ser, daquilo que você precisa desenvolver e das mazelas ou dos erros que ainda há em você que precisam ser colocados para fora, confessados e você ser auxiliado. Irmãos, um ponto chave, e abro um parênteses aqui, não existe autocura. O que é autocura, Jacques? Eu estou vendo que isso aqui está errado, então eu estou resolvido, vou me resolver aqui. Não é assim que funciona. Nós vemos os nossos erros, nós vemos as nossas dificuldades e procuramos pessoas que estão nos acompanhando para nos ajudar. E embora você ponha na cabeça, não, a partir de hoje eu sou diferente, irmãos, o Senhor nos colocou num corpo para que houvesse transparência, para que todos nós pudéssemos estar nus e não nos envergonhar. Mas no momento que eu ainda sinto vergonha, e lógico, prefiro me esconder, tem alguma coisa que está fora do contexto do que o Senhor fala. Então, o Espírito Santo nos conduzirá à transparência. Então, a leitura da palavra, a meditação, ela tem que trazer um estado de revelação de você. Como você está? Quem é você? E isso tem que ser compartilhado com aquelas pessoas que estão junto a você. Não adianta você tentar mudar só. Porque não é isso que o Senhor ensinou e não é isso que a palavra nos revela. Nós precisamos ser transparentes. O próprio Senhor Jesus, por mais... como eu posso dizer, por mais sábio, maduro, ele não ocultou o estado dele. Eu lembro que tinha 3 dele, né? Os 3, que era Pedro, João e Tiago. Tem um momento que ele passa uma dificuldade, que é justamente quando ele está próximo a ser crucificado, que ele chega para esses 3 e fala: minha alma está profundamente triste até a morte. Você sabe o que é isso? Você sabe que às vezes você vê o seu mestre sempre tranquilo, sempre confiante, sempre dono de si da situação, mas naquela hora ele estava vulnerável. E ele não oculta isso daqueles que estão próximos dele. E isso não era vergonha. Ou Jesus não podia fazer assim, pensar, não, se eu fizer isso, como vão pensar? Não tem isso. A transparência, a verdade. Né? Uma coisa que a gente até citou em determinado tempo disso, é complicado. A gente às vezes tem poucas pessoas maduras, então às vezes quando um pastor termina colocando um sentimento, seja até um pecado, e conta com pessoas na qual ele confia, e as pessoas usam isso contra ele, isso é complicado, porque ele se sente traído. Né? Mas precisamos lidar com isso, precisamos lidar com a situação, porque a maturidade faz com que os fortes suportem a fraqueza dos fracos. Ou seja, os maduros entendem as imaturidades dos irmãos. Até a gente que precisa confessar e pode ser mal compreendido, precisamos ser maduros para entender que isso pode acontecer. Né? Mas voltando para o texto. Sim, e outro processo é a oração. Uma coisa que eu sempre ensinei e eu sempre discuti. Eu disse a você, e eu sempre ensinei falando o seguinte: a oração ela tem 3 momentos. Um momento é muito de agradecimento, e você agradecer ao Senhor, ser grato por tudo que Ele tem feito. Eu vou pular para o terceiro. O segundo é o mais importante da oração. O terceiro é o momento da intercessão, da oração por pessoas, né? Da oração e intercessão por situações. Mas o segundo momento da oração é o mais importante dos 3. No momento de oração nós temos que ter os 3 momentos. Adoração, bendizer o nosso Senhor, ser grato, precisamos interceder, precisamos suplicar ao Senhor o favor de alguma situação, de alguém. Mas o segundo momento da oração é o mais importante. O momento é você falar de você, é você parar para ouvir o Espírito Santo, é você confessar, é você ser transparente e dizer: Senhor, eu tenho um problema nessa área. E ninguém me levou a isso, é porque eu gosto disso. É difícil, Senhor. Eu sei que é vergonhoso. Eu gostaria até de dizer que não gosto, mas eu gosto disso, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude nessa questão de pecado.
O Senhor, fulano falou comigo, eu fiquei tão chateado com a situação. Sei que não estou certo, mas estou conseguindo lidar com isso. Assim. É esse momento. Aí você vai entender que porque a igreja passa por tanta dificuldade. E muitos irmãos passam por dificuldade e não amadureceram até hoje. Porque ou fazem um momento só de oração, seja intercessão, ou seja o agradecimento, e não entende que são 3 momentos, sendo que o mais importante é aquele de você abrir o seu coração, rasgar e se revelar diante do Senhor. Ah, mas o Senhor sabe. O Senhor quer um relacionamento conosco. O relacionamento parte do princípio que você está disposto a falar de você. Né? E vamos lá. Quando eu ando no Espírito, guiado pelo Espírito, orando da forma correta, lendo da palavra de forma que eu possa meditar e me ver nela, ver o meu estado, ver quem eu sou, né? E permitir que o Senhor traga isso para a minha vida. Eu não vou mais satisfazer os desejos da carne. Satisfazer os desejos da carne é imaturidade espiritual. Porque o desejo da carne está muito além de bebida, está muito além de prostituição, né? Está muito além da mentira. O desejo da carne é o que você faz, por mais que não tenha nada a ver com o tradicional, que traz prazer para você, que traz satisfação pessoal para você, que traz segurança para você, que diz respeito à segurança sem a ação de Deus. Não, eu não vou seguir isso que o irmão falou, não, porque eu não me sinto confortável, mas não tem a ver com o seu estar confortável. Tem a ver com aquilo que o Espírito Santo compartilha com você. É por isso que num serviço, se nós não andarmos nessa unidade de entender o seguinte, eu vou estar junto com meu irmão, compartilhando, andando com ele, e vai ter momentos que ele vai trazer orientações ou direções que vão ser completamente contrárias àquilo que eu gostaria de experimentar. Mas a minha nível de maturidade, entendendo que o bem maior é todo e não meu, uma vez trabalhado nisso, eu consigo caminhar junto. As pessoas não conseguem caminhar juntas porque muitas vezes são imaturas. Quanto éramos imaturos e por determinadas maturidades tivemos vários choques. Né? E a gente estava revendo isso e revendo como o Senhor tem aberto nossos olhos e nos levou até por meio daquele processo para amadurecermos determinadas situações. E quantas coisas ao longo dessa caminhada com vocês eu precisei amadurecer. Quantas colocações que eu fiz que não cabiam no todo por causa da falta de compreensão, de maturidade de alguns irmãos e que levaram a prejuízo. Mas quem tinha que mensurar isso? Quem tinha que analisar isso com calma? Eu, se tivesse um nível de maturidade que era necessário, naquele momento não tinha. Então esses processos também vão desenvolvendo. Então, para desenvolver o chamado do Senhor, nós precisamos tão somente permitir que o Senhor nos guie. E, irmãos, por onde é que o Senhor vai nos guiar? Pelos lugares que eu não quero ir. Para passar por situações que eu não gostaria de passar. Mas por que tem que ser dessa forma? Porque isso faz parte do processo de amadurecimento. Então, é dessa forma que desenvolvemos o chamado. Agora, antes de desenvolver o chamado, nós sabemos que tem um chamado geral. Anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, fazer discípulos. Mas tem um específico que vai contribuir no final para isso também. Você sabe qual é? Sei. E como é que você tem desenvolvido esse chamado? Rapaz, eu tenho buscado ler, eu tenho buscado orar, eu tenho buscado ajudar. Você vai começar a desenvolver isso quando você parar e falar assim, Senhor, eu hoje entendo que meu chamado é esse. Qual é a direção que o Senhor me dá para que possa desenvolver isso? E aí nós vamos conseguir ser guiado. Não se preocupe, porque o que o Senhor tem na sua vida, isso é um chamado do Senhor, não é de respeito a você, é de respeito ao todo. E dizendo respeito ao todo, isso vai ficar notório. Lembra que a gente tem uma frase que diz assim, o reconhecimento do ministério deve ser o fruto do serviço? Isso será visto, amados, por todos que estão próximos de você, embora você também não esteja vendo. Porque é claro, é evidente, o Senhor sempre manifesta de uma forma. Não tem como ficar oculto. O que vem dele é manifesto. E a gente tem que ter cuidado porque a nossa natureza vai tentar atrapalhar isso de diversas formas. E por isso que eu digo para você, o processo discipulado é importante para o processo de maturação.
Aí você pergunta assim, como é que o discipulado vai me ajudar no processo de maturação? E vou ter pessoas que vão dizer algo, orientação, dizer, rapaz, isso aqui não é legal, isso aqui não é bom. Isso vai começar a mexer aonde? No ponto-chave, que é o ponto da sua natureza carnal. Que é justamente ela que te impede de desenvolver a vontade do Senhor. É um processo que parece ser lento, mas acontece no tempo preciso. Temos alguns outros exemplos de irmãos que amadureceram, ou de maturidade, na Bíblia, mas eu queria dar uma pausa e falar um pouco de alguns processos que talvez aconteçam e que pode nos impedir. Pronto. 1 Coríntios 3, do versículo 1 ao 3. Diz assim: Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. Então já está falando de maduro e imaturo. Como crianças em Cristo. Criança imatura. Versículo 2. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podiam recebê-lo, nem mesmo podeis agora. Até aquilo que Paulo estava ensinando, não podia continuar ensinando. Porque quando você chega e traz uma palavra mais pesada, mais dura, né? A resposta do imaturo normalmente é uma rebelião. Isso é prejuízo para ele mesmo. Versículo 3. Porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdias entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo os padrões puramente humanos? Naturalmente, no contexto natural, os homens não gostam de ouvir nada que seja muito duro ou áspero, porque a tendência dos homens é se rebelar ou responder de forma altura, vamos dizer assim. Nesse meio de pastores, né, dessa convivência com pastores já há alguns anos, eu experimentei alguns pontos muito interessantes. Algumas repreensões que nós pastores recebemos não são tão fáceis de ouvir. Eu não vou nem falar tão fáceis, acho que não são fáceis de ouvir, mas de respeito ao nível de maturidade. Conversando uma vez com um irmão, e ele havia conversado comigo, falado do chamado pastoral na vida dele. Havia o reconhecimento desse serviço na vida do irmão. E precisávamos ter uma conversa séria. E quando eu fui conversar com ele, ele veio, lógico, com as justificativas de defesa daquilo que eu iria falar. Mas eu falei, irmão, eu vou te fazer uma pergunta antes de começar a conversa. Né? Ele já estava preparado para a nossa conversa. Eu falei, vou te fazer uma pergunta antes. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: você quer que eu te chame a atenção, como nós chamamos a atenção um irmão que está caminhando, desenvolvendo, né, na trajetória, ou você quer que eu te chame a atenção como um pastor? Mas antes de você decidir, deixa eu explicar o seguinte. Com um irmão que está caminhando, não tem tanta maturidade ainda, então a gente vai ser mais brando, mais compreensivo, né? Colocar outros tipos de palavra para o irmão não se sentir ofendido. Mas se for como um pastor, a gente vai ser um pouco mais áspero, vai ser um pouco mais pesado, porque o pastor tem que ter um nível de maturidade para desenvolver o seu serviço. E aí ele baixou a cabeça e falou, não, quero que você me chame a atenção como pastor. E assim foi feito. Então, a questão, vocês lembram que Jesus disse, deixou claro, quem mais é dado, mais é cobrado. Quem tem um nível de maturidade diferente recebe um tratamento diferente. É essa questão que às vezes as pessoas não estão acostumadas. As pessoas elas querem continuar sem maturidade com o título. O título não vai mudar nada na vida da pessoa. Porque não é o título que vai fazer a pessoa ser um pastor. Não é o título que vai fazer ela ser um diácono.
é o serviço que o Senhor tem na vida dela, é a maturidade que o Senhor preparou ela para ter. Então, ela vai estar disposta. Você lembra que uma certa vez Jesus perguntou assim para os filhos de Zebedeu, né? Que a mãe deles foi fazer um pedido. Senhor, no teu reino, permite que o meu filho se sente uma à tua direita e outra à tua esquerda. E o Senhor faz uma pergunta para ela. Eles poderão beber do cálice do qual estou para beber e ser batizado com o batismo com o qual eu serei batizado? Sim, sim, Senhor. Não tinha nem noção do que estava respondendo, né? O Senhor sabia que ela não tinha noção e o Senhor não vai parar para explicar, só disse, tudo bem. Quer dizer, quando o Senhor pergunta se tem essas duas perguntas, ele pergunta para os cidadãos, né? Para Tiago e João. Eles disseram, claro, sim, sim, sim. Eu não tinha noção do que é. Eu falei, o Senhor também não explicou, mas disse, ó, vocês realmente vão beber do cálice que eu estou para beber, ou seja, estavam no sofrimento. Naquele momento você falasse, ó, meu filho, você vai passar por isso, ninguém queria. Mas eu sabia que não tinha maturidade suficiente para entender ali, não. Vocês vão beber do cálice, não se preocupe não. Vão ser batizados com o batismo que foi batizado. Mas quanto a colocar direita e esquerda, isso aí não depende de mim. Isso aí depende do Pai. E às vezes a gente também é assim. A gente tem o desejo de servir ao Senhor e a gente pensa assim, não, porque eu vou fazer, eu estou pronto. Quando a gente passa pelo rolo compressor, quando a gente passa na panela de pressão, aí é que vai ser evidenciado o que realmente se temos a condição, se não temos. Eu vi um pastor falar, o pastor Ademir, ele é lá de São Paulo, na ministração semana passada com os pastores, ele falou algo muito interessante. Ele disse assim, muita gente tem colocado a culpa na pandemia, dizendo que a pandemia nos afastou, a pandemia deixou a gente longe, a pandemia fez isso. Ele falou, olha, a pandemia não fez nada disso. A pandemia só fez evidenciar o que já havia no coração de cada um. Quem se afastou, porque já estava afastado. Não é? Quem já não participava já continuou sem participar. Então, realmente, a pandemia não fez nada, porque vocês estão vendo aí, a gente segue, a gente está até brincando um dia desses com os homens, a gente tem um ano de reunião com homens. Como é que conseguimos um ano de reunião com homens? Com esse mesmo processo. A gente não parou as reuniões, seja virtual, quando deu para você pensar, a gente fez, né? Presencial, ou seja, a igreja não parou, continuou. A pandemia está aí, não estamos... não há cura, o processo continua ainda, mas continuamos servindo, continuamos trabalhando, continuamos buscando desenvolver a vida que o Senhor colocou nas nossas vidas, o chamado que o Senhor colocou nas nossas vidas, com graça. E esse assunto que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, tem a ver com o quê? Meu irmão, minha irmã, o Senhor tem algo na sua vida, tem um chamado na sua vida, que ultrapassa fazer algo dentro do espaço de reunião, que ultrapassa fazer algo com um título, e que você precisa ter um nível de maturidade para poder desenvolver. Mas você só vai poder desenvolver esse chamado se você se permitir ser guiado pelo Espírito Santo e passar pelos caminhos pelo qual ele vai permitir você passar. Esse processo de caminho, de dificuldade, de luta tem a ver com o processo de maturação. Enquanto você resiste ou tenta fugir desse processo, você não será formado e preparado para desenvolver o serviço do Senhor. Porque o serviço do Senhor não está ligado ao seu bem-estar, não está ligado ao recurso que você adquiriu, ou à tranquilidade que você trouxe para sua casa, ou a paz financeira, ou a diversão. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é para a satisfação dele, para a glória exclusiva dele. Que ele esteja feliz. A gente vai ficar por tabela, porque ele estando feliz estaremos também. Mas não é o nosso alvo, não é o nosso objetivo. Às vezes nós queremos fazer as coisas... mas eu não... é uma coisa tão difícil, eu vou passar por isso, não sei se eu estou disposto. Se não estivermos dispostos, não conseguiremos viver, experimentar o que Deus tem para nós. Somente pelo Espírito Santo podemos ser amadurecidos, podemos ser guiados, podemos ser transformados. Não tem outra maneira.
E mais uma vez eu repito, não tem a ver com a vontade do homem. Tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com o projeto que Deus estabeleceu. Precisamos participar disso. E participar justamente o quê? Não é nos escondendo dos homens. Não, porque se souber que essa dificuldade que eu sou, vai estar evidente. Você tem que botar na sua cabeça e entender o seguinte, não tem como se esconder. Tudo está patente. Porque quando você abre a boca, quando você caminha, quando você pega um copo de água e vai beber, qualquer coisa que você faça evidencia você. É assim. É assim. Você vai ser evidenciar tudo que você fizer. Então, a maturidade nos leva a entender o seguinte: precisamos ser nós, precisamos ser quem somos e buscar, logicamente, ouvir o Senhor para que Ele possa nos levar para o processo. Quantas coisas eu passei, tenho passado e sei lá quanto mais continuarei passando. Algumas talvez não fossem tão necessárias, mas a resistência levou a um nível mais elevado de processo. Amém por isso. Né? Mas o mais importante é saber que estou desenvolvendo aquilo que o Senhor colocou na minha vida, dentro da confiança que tenho nele. Como eu sei de algumas promessas que o Senhor tem para mim, vai se cumprir. Jackson, tem coisa que você fala que eu não vejo nada. Meu irmão, quem tem que estar preocupado de ver ou não, isso sou eu. Quem está esperando sou eu, né? Se os outros virem depois, porque se você viu depois e falou assim, rapaz, ainda bem que você falou, não vai adiantar de nada. Se é para mim, eu tenho que estar bem ciente daquilo que eu tenho que desenvolver. Então, tenho que estar bem confiante e bem certo. A maturidade nos levará a ter algumas convicções. E com essas convicções, nós vamos tirar algumas conclusões. Tem um irmão que ele tirou algumas conclusões de fé e ele falou, olha, eu vou colocar aqui algumas conclusões da fé que eu cheguei e eu convido você a fazer a sua. Né? Eu achei interessante porque muitas conclusões já cheguei e guardo para mim, mas eu vou ler para vocês algumas conclusões dele. Para você entender um pouco dessa questão da maturidade, para você saber quem você é, como você vai caminhando. Vou concluir daqui a pouco. Diz assim, eu não sou o que penso que sou, nem aquilo que sinto que sou, nem aquilo que vejo que sou. Eu sou aquilo que Deus diz que sou. Eu achei interessante porque, como eu disse para vocês, tem muita coisa a ver comigo, né? Com algumas convicções que eu tenho. Porque na minha trajetória e desenvolvimento, já ouvi muitas pessoas falando alguma coisa, já pensei muito acerca do meu respeito, eu falo, eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. E quando eu vi ele falando isso, rapaz, interessante, que é justamente isso. Eu não sou o que penso que sou, nem aquilo que sinto que sou, nem aquilo que vejo que sou. Eu sou aquilo que Deus diz que sou. Um outro ponto. Eu tenho tudo aquilo que Deus diz que tenho. Ele não mente, então ele declara e eu simplesmente acredito. Eu, quando acredito, essa verdade se transforma na minha experiência. É o que eu faço. Às vezes eu brinco aqui com o pessoal e falo assim, rapaz, estamos vendo um delay, já aconteceu. A gente ainda está esperando a coisa, já aconteceu, então já está tudo tranquilo. Aconteceu comigo tudo aquilo que Deus diz em sua palavra a meu respeito. Meu velho homem foi crucificado com Jesus, ressuscitei com ele, estou assentado com ele nos lugares celestiais. Se ele diz, é porque aconteceu e eu acredito, eu vivo pela confiança, pela emuná. Né? E um ponto, dentro das conclusões, eu peguei a conclusão desse irmão, mas falando um pouco das minhas conclusões, a gente, lógico, naturalmente, a gente tem alguns desejos, algumas vontades naturais, né? Dentro desses processos de necessidades naturais que a gente tem, ou desejos, no processo de amadurecimento eu cheguei a uma conclusão. E eu disse ao Senhor, eu não quero ter nada que não esteja alinhado ao propósito na minha vida. Porque se não tiver alinhado ao propósito, não me interessa. Seja uma vida financeira abastada, seja carro, seja casa.
Não estou dizendo que não temos desejo, estou falando que Jackson chegou à conclusão que, eu cheguei à conclusão, no meu desenvolvimento de amadurecimento, que não vale a pena se não estiver alinhado ao propósito que eu tenho na minha vida. Não estou dizendo a você que você tem que fazer isto. Não estou lhe dizendo que você faça isso, ou que você tenha, ou que você queira. Não é importante. Estou dizendo não. Mas você está falando de mim, minha experiência. Porque eu tenho um desejo tão grande de servir ao Senhor em tudo, que eu tenho entendido que determinadas coisas vão me tirar do propósito. E se Ele me trouxer uma vida financeira muito avantajada, muito além, tem a ver com propósito. Então eu preciso usar da melhor forma possível o propósito. Se Ele me concede um carro, tem a ver com propósito. Uma casa, então, minha cabeça tem funcionado isso. Né? Tem que estar alinhada com o propósito. Então, cada um tem que ter a sua convicção, mediante o crescimento, né, que o Senhor dê a cada um. Porque aquilo que é importante para você, ou que seja muito bom para você, talvez não seja para mim. Não porque não é uma coisa boa, mas porque não está alinhado àquilo que Deus tem na minha vida. Né? Então, precisamos ter essa consciência. E eu volto mais uma vez. O que é que Deus tem na sua vida? Qual o propósito específico? Qual o seu chamado? É pela direção do Espírito Santo que você vai entendendo. Precisa ter em você, no mínimo, o desejo de servir. Senhor, eu quero servir a você. Amados, talvez a coisa mais específica que eu preciso dizer para você agora, em termos de maturidade, é: pare de tentar viver de forma natural ou usar a graça que Deus te deu para as coisas da terra. Vem do Senhor, amados. O sustento vem do Senhor, a provisão vem do Senhor. Mas para um pouco e pensa: Senhor, qual é o teu projeto para mim? Espírito Santo, fala comigo, o que o Senhor quer para mim? E quando eu falo o que o Senhor quer para você, não é porque você vai ter um cargo ou um título. É porque dentro da condição que você tem, você vai fazer algo grandioso. Seja como dona de casa, seja como um operário, você vai fazer algo grandioso porque tem a ver com o projeto dele na sua vida. Você precisa entender isso para poder permitir que o processo que ele leva à maturação, você pode desenvolver isso. Se não, amados, não vale a pena, não vale a pena você chegar e falar: poxa, tô bem, tá tudo dando certo, mas tudo dando certo, sem estar alinhado com o que Deus quer para você, não é dar certo. Não é dar certo. Você foi resgatado para quê? Por que Deus te chamou? Tem que haver esse pensamento em você. Tem que haver esse desejo em você. Ah, Jackson, mas não tenho. Então, Senhor, mostra-me como eu posso te servir, ou o que o Senhor tem na minha vida, nesse contexto do qual eu vivo. Para que a gente possa fazer algo dentro daquilo que o Senhor colocou. Tem pessoas aí, talvez você, um dono de casa, tem vizinho seu, que precisa ouvir a verdade. Né? Tem colegas de trabalho. Ah, mas as pessoas são duras. Toda hora que eu falo, as pessoas dizem porque o crente está assim, o crente está assim. A graça que emana da sua vida tem que revelar Jesus. Se Beltrano, Cicrano, sei lá quem, não está vivendo, o poder da palavra não é da fulano. Os maus testemunhos, amados, os maus testemunhos não têm o poder de anular a verdade. Nunca tiveram. Nunca tiveram. Jesus viveu num contexto que os religiosos da época, você sabe como eram. E nem por isso Jesus deixou de ter discípulos e fazer a obra. E o evangelho deixou de desenvolver. Temos que fazer o que está ao nosso alcance. O demais é com ele, a preocupação do reino ultrapassa o nosso pensamento.